Salve, salve universo tricolor, alô torcida boliviana, eu sou o Gil, esse é o canal Resenha Boliviana e vamos fazer um vídeo diferente hoje. Ao fim do primeiro turno da Série B, eu vou tentar fazer uma comparação sobre o time do ano passado, o time de Léo Condé, o time de 2020 e o time desse ano do Felipe Surião, o time de 2021. Então, antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e aí no grupo do Sampaio, que eu sei que tu tem um grupo do Sampaio. Porque se não tiver um grupo do Sampaio, clica no link bem aqui, ó, que tem na descrição, ó, tá aí embaixo. Entra no grupo aí, entra no grupo e vamos conversar sobre o Sampaio no grupo do canal Resenha Boliviana. Então vamos começar com o vídeo logo após a vinheta do canal. Vamos, bora! Vamos lá, o time desse ano, o time de 2021... terminamos com 30 pontos, né? Isso são 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Acho que o ponto mais alto, acho que a vitória contra o Náutico, 2-0 contra o Náutico, foi uma grande vitória. E o 2-0 contra o Botafogo também foram grandes vitórias que esse time teve. E tivemos só 5 derrotas. Para comparar com o time do ano passado, o time do ano passado perdeu logo as primeiras 4 partidas. E o time desse ano fez 30 pontos. No do ano passado, ao fim do primeiro turno, ao fim da 19ª rodada, o time tinha 27 pontos, estava na 8ª ou 7ª colocação, certo? Então a campanha foi pior? Não foi, porque o time do ano passado, não sei se vocês lembram, teve surto de Covid no começo do campeonato e teve a final contra o Pneu com Roda, que nós espancamos eles no ano passado e acabou ficando com 2 partidas atrasadas. E essas 2 partidas atrasadas, tinha 27 pontos, foram contra a Náutico, aquele 2-1 maravilhoso, com o gol de Caio Dantas na jogada de Diego Tavares no fim do jogo, e um empate de 0-0 contra o Brasil de Pelotas. Ou seja, o time do ano passado terminou o primeiro turno com 31 pontos, as primeiras 19 partidas. Fez 31 pontos nas primeiras 19 partidas. Então, mesmo começando o ano passado com 4 derrotas, o Sampaio ainda fez uma campanha melhor que a desse ano. Incrível, né? O Sampaio foi 31 pontos, foram 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Na verdade, desculpa, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, somando 31 pontos. Se pegar o time desse ano tá em quinto, se pegar o time do 2020, ele terminaria ali junto com o Juventude, empatado com o Juventude na 4ª posição. Mas o Sampaio ia ter uma vitória a mais que o Juventude, ou seja, o time do ano passado terminaria no G4 terminou no G4 da Série B o primeiro turno. Sobre os jogadores, nós temos a dizer que nós temos alguns jogadores que são iguais, né? Luiz Gustavo, Joécio, e o time mudou bastante. Eu, fazendo uma análise geral aqui do time, por exemplo, pegando o jogador do time do ano passado e o do time desse ano, jogando no primeiro turno, eu acho do time do ano passado melhor, jogador por jogador. Por exemplo, ano passado nós tínhamos Gustavo no gol, que foi bem no primeiro turno, mas até que teve algumas falhas, principalmente contra a Ponte Preta e Vitória, foram 2 falhas meio absurdas que ele teve. E esse ano nós temos o goleiro, ano passado era Gustavo, esse ano tem o Daniel, Luiz Daniel e o Mota, que foram muito bem, então eu prefiro o goleiro desse ano. Mas no ano passado nós tínhamos o Luiz Gustavo do ano passado, que estava jogando muito, principalmente no primeiro turno, no segundo turno ele caiu bastante, que foi muito jogador, um dos principais jogadores do Sampaio. A zaga do ano passado também acho melhor. Porque o Joécio não tem, ele é muito consistente, então não dá para escolher um Joécio de cada ano. Mas o Daniel Felipe, eu achava o Daniel Felipe mais jogador do que o Nilson Júnior. E na lateral esquerda, que é um dos grandes defeitos desse ano, nós tínhamos o Marlon, que acabou se tornando o principal jogador do Sampaio no começo do ano e um dos principais na Série B do ano passado. Se bem que o Marlon passou o primeiro turno, a maioria do tempo jogando como reserva. O titular era João Vitor. Mas quando o Marlon chegou, pegou a vaga e eu acho que o Marlon é o melhor entre os laterais aí. O meio de campo nós temos, ano passado jogava com André Luiz e Vinícius Quis. O Vinícius Quis fez um ótimo primeiro turno e desceu muito no segundo turno. Esse ano nós já jogamos com Mauro Silva e com Betinho, acho principalmente ali como primeiro volante. E a maioria dos jogos era Ferreira, o segundo volante. Também teve alguns jogos do André Luiz.
Eu acho que os melhores volantes, juntando os dois times, seria o André Luiz, que acho que faz falta. E o Ferreira, que tecnicamente não é um grande jogador, mas um jogador que dá muita intensidade, tem muita raça, corre muito, acho que seria André Luiz e o Ferreira. No meio de campo, ali nós temos o Marcinho, é um dos grandes problemas, a gente perdeu o Marcinho e não conseguiu repor a altura. O meio atacante esse ano é um dos grandes problemas. Já foi Nadson jogando ali, já foi Daniel Costa jogando ali, já foi Guilherme Campana jogando ali, já foi Romarinho jogando ali, já foi Eloy jogando ali, já tivemos muitos jogadores e nenhum chegou aos pés de jogar assim como jogou o Marcinho. O Pimentinha do ano passado pela direita também era melhor que o Pimentinha desse ano e melhor que o Jean Silva, que normalmente também às vezes joga pela direita. Então o Pimentinha seria o ponta direita e eu colocaria o Jean Silva na ponta esquerda. Se bem que o Roney do ano passado também, o Roney, bom jogador, muito bom jogador, mais decisivo, muito melhor que o Roney desse ano. Mas eu colocaria o Jean Silva. E na frente, ano passado, nós tínhamos o Caio Dantas de centroavante, o Jackson entrando no segundo tempo, às vezes. E esse ano nós já tivemos ali de centroavante Jefinho, já tivemos o Ciel, principalmente esses dois no começo do campeonato. Uma partida para o João Anderson e uma partida para o Jackson de titular. Eu acho que o melhor desses todos é o Caio Dantas. Então, se eu fosse juntar, fazer uma seleção dos dois times, seria Mota no gol, o Luiz Gustavo de 2020, Joeste e Daniel Felipe, Marlon na lateral esquerda. Observem aí que o único jogador de 2021 é o Mota. O Joeste jogou nas duas, então não tem como colocar. E o Luiz Gustavo de 2021 tá bem abaixo em relação ao de 2020. O meio seria André Luiz de 2020, Ferreira 2021, Marcinho 2020. Na frente teríamos o Pimentinha de 2020, o Jean Silva de 2021 e o Caio Dantas de 2020. Então nós teríamos aí quantos jogadores de 2020? O Luiz Gustavo, lateral direito, Daniel Felipe, Marlon, André Luiz, Marcinho, Pimentinha e Caio Dantas. Seriam 7 jogadores contra 4 de 2020, que é o Mota. Na verdade, só 3, né? Porque o Joés está nos dois. Não tenho como, sei lá, escolher o Joés de 2020 ou de 2021, porque eu acho ele muito bom nos 2 anos. Então, nós temos aí 3, né? O Jean Silva, o Mota e o Ferreira. Sobre os treinadores, o Léo Condé ele manteve praticamente o ano inteiro 4-2-3-1. O time não mudava de praticamente de jeito maneira a ser, a não ser quando tava perdendo, que ele botava 2 centroavantes e trazia Marcinho para ser tipo um segundo volante, abria mais o time e botava 2 centroavantes. Desse ano não, o Felipe Surian ele muda mais taticamente, ele muda mais o time, ele arrisca mais. O Felipe Surian já jogou no 4-2-3-1, tendo meio armador, que foi ali Daniel Costa, o Nadson, ou vários outros jogadores naquela posição. Já jogou também num 4-3-3, que aí seriam 3 volantes no meio de campo. Na maioria das vezes foi o Mauro Silva, o Ferreira e o Eloy, certo? Mas além disso, Felipe Surian contra o Botafogo mudou o time para ficar sem atacante. O jogador mais ofensivo do time naquele momento era o Guilherme Campana, que acabou fazendo um gol. Mas o time ficou tipo num 4-6-0. E o Guilherme Campana chegando dentro da área com os outros jogadores. E também teve um jogo que ele tirou o centroavante e botou Roney como o jogador mais centralizado ali, como centroavante. Eu não me lembro qual foi a partida. Então acho que o Felipe Surian arriscava mais. Eu gosto mais do estilo do Felipe Surian em relação ao Léo Condé. Vocês podem discordar, até porque é maravilhosamente grande, é boa essa discussão. Quem é melhor, Léo Condé ou Felipe Surian? Eu gosto mais do estilo do Felipe Surian. Só que eu acho que o Léo Condé tinha um time melhor e o Felipe Surian fez milagre com um time mais frágil. Do mais, galera, acredito que esse é o raio-x em relação aos times. Eu acho que eu escolheria o Felipe Surian para ser o técnico desse time. E o Sampaio desse 2020 já atingiu 2/3 da pontuação necessária, né? Já conseguiu 30 pontos de 45. Agora é pensar em fazer um segundo turno melhor para chegar ali aos 64, 62 pontos, que é o valor do acesso, é o número do acesso, certo? Se conseguir 15 pontos não vai cair. Se conseguir dobrar, fazer 32, talvez consiga o acesso. E que se for para não cair ou acesso, tipo, ficar na primeira metade da tabela, você ficar em quinto ou ficar em 12º, para mim é meio que a mesma coisa, saca?
Então, se evitou cair, vamos pensar em subir. O Sampaio tem que pensar alto, então vamos pensar em subir, Sampaio Corrêa. Eu acho que nós temos capacidade, se jogarmos tudo que a gente sabe. Como a gente sabe que o time do Sampaio não é aquele time tão forte, temos que fazer tudo que a gente tem que jogar como se fosse o último jogo da vida, todas as partidas, ok, galera? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Saudações bolivianas a todas, um grande abraço e rumo à Série A Bolívia. Falou!